Eu começo por cumprimentar a senhora bastonária da Ordem dos Advogados e aqui não posso deixar de fazer uma referência ao facto de ser uma bastonária mulher. Tenho que fazer esta referência. Cumprimento também o Presidente do Conselho Regional de Lisboa, o Presidente do Conselho dos Direitos Humanos, também a moderadora da mesa, já trocámos cumprimentos, e o Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia, que é um mestre, foi um mestre para mim e é também um amigo. E eu vou começar exatamente pelos reptos que foram lançados pelo professor Jorge Bacelar Gouveia. Porquê? Porque quando nós falamos da Constituição, de uma Constituição garantística, da Constituição como garante, naturalmente que temos uma expectativa, ou criamos uma expectativa na sociedade civil de que a Constituição por si só é pressuposto, é garantística daquilo que são os valores, os princípios e os direitos que nela estão consignados ou que estão consignados na legislação em geral, e nós temos uma experiência claríssima em Portugal que assim não é. Eu pedi permissão à senhora bastonária da Ordem dos Advogados e até em razão também do repto do professor Jorge Bacelar Gouveia. Não estava combinado. Não estava combinado, mas também a propósito deste repto, eu gostaria de utilizar, de certa forma, alguma da minha experiência na anterior legislatura, na medida em que a anterior legislatura foi uma legislatura profundamente marcada no que diz respeito às dissensões que foram publicamente manifestadas no que diz relativamente às posições da maioria parlamentar perante as posições do próprio Tribunal Constitucional. E, efetivamente, como disse o professor Jorge Bacelar Gouveia, o Tribunal Constitucional é um instrumento absolutamente determinante de garantia da Constituição, mas não só o Tribunal Constitucional, e por isso referiu a fiscalização concreta e quis acentuar e situar, sobretudo, nesse âmbito da fiscalização concreta, este nosso sistema misto que estabelece na própria Constituição um dever de todos, uma responsabilidade de todos os juízes, de todas as instâncias judiciais, desaplicarem normas que considerem contrárias à Constituição. E, de facto, eu diria que essa é a primeira instância de garantia da Constituição e de garantia daqueles que são os direitos consignados na Constituição. Mas, na verdade, embora a Constituição seja, e no que diz respeito à Justiça, aquilo que me foi proposto falar foi a Constituição como garante da Justiça e da segurança jurídica, eu interpretei como da segurança jurídica, mas poderei abordar nos dois sentidos. Aquilo que eu quero dizer é que há um entendimento, e a minha intervenção vai ser uma intervenção que vai apenas responsabilizar-me a mim própria e não a nenhuma instituição a que eu esteja vinculada. Mas a Constituição, por si só, não é garante de coisa nenhuma se os instrumentos garantísticos não forem instrumentos garantísticos efetivos. E por isso mesmo a fiscalização concreta de que falou o professor Jorge Bacelar Gouveia é absolutamente fundamental, e nós vimos que na última legislatura, concorde ou não concorde com aquilo que foram as decisões do Tribunal Constitucional, também esses recursos em sede de fiscalização abstrata da constitucionalidade, seja ela preventiva, seja ela sucessiva, foram instrumentos garantísticos daquilo que está consignado na Constituição. Este instrumento garantístico que passa pelo Tribunal Constitucional e que muito evoluiu, como disse o professor Jorge Bacelar Gouveia, nós sabemos que até 1982 a garantia da Constituição, este instrumento, esta fiscalização da Constituição estava cometida ao Conselho da Revolução. Sabemos também que o Conselho da Revolução não era um órgão eleito,
agora temos um órgão que não só é composto por juízes e professores de direito que são eleitos, têm uma legitimidade democrática, quanto mais não seja uma legitimidade democrática indireta, faz toda a diferença e, portanto, a partir de 82 temos um sistema que é efetivamente mais garantístico. O professor Jorge Bacelar Gouveia lançou-me o repto relativo à revisão da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional. Nós falámos por diversas vezes na última legislatura sobre esta matéria. Tivemos vários impulsos no sentido de revisão da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, não só no sentido de racionalização dos cursos do Tribunal Constitucional, como estabelecimento de um conjunto de normas de rigor que foram aqui referidas pelo professor Jorge Bacelar Gouveia, que se devem aplicar aos juízes do Tribunal Constitucional como a qualquer titular de cargo político. O professor Jorge Bacelar Gouveia foi uma questão muito específica. Foi uma questão muito específica quando referiu a utilização dos automóveis. Eu devo dizer e devo também confessar ao professor Jorge Bacelar Gouveia que o meu entendimento, e por isso há pouco eu disse que não quero que esta minha opinião me seja exclusivamente imputada a mim, é meu entendimento que a revisão da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional obviamente deve introduzir mecanismos de rigor, mas julgo que a ordem jurídica portuguesa já consagra esses mecanismos de rigor. Talvez estejamos num processo de readaptação estaremos num processo de transição democrática dentro deste percurso democrático dos últimos 40 anos de democracia, e estamos nós, mas estão também outros Estados, não é algo que nos diga a nós exclusivamente, e por isso, durante os últimos 40 anos de democracia, houve alguns privilégios e prerrogativas indevidas que eram utilizadas, mas que eu não posso estigmatizar os juízes do Tribunal Constitucional relativamente a essas prerrogativas e esses privilégios. Na ação política nós sabemos e conhecemos e temos hoje comprovadamente informação sustentada e até já decorrente de acórdãos ou de sentenças judiciais que nos dão claríssima nota de que muitos abusos no que reporta a privilégios e prerrogativas foram efetuados nos últimos 40 anos. Eu não sei se vou desanimar o professor Jorge Bacelar Gouveia com esta minha opinião muito pessoal. É meu entendimento que a revisão da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional deve ser feita. Por um lado, para acentuar as questões de rigor, que repito que acho que já vigoram na ordem jurídica portuguesa, mas sobretudo para dar condições mais adequadas à tarefa de que estão incumbidos os juízes do Tribunal Constitucional. Como sabemos, os titulares, o professor Jorge Bacelar Gouveia referiu aqui o sistema italiano e o sistema espanhol. Nós estamos a falar de tribunais constitucionais ou de tribunais constitucionais nestes dois Estados que têm condições de exercício das funções que não se comparam com aquelas que são as condições para o exercício de funções dos juízes do Tribunal Constitucional Português. Eu dou-vos um exemplo. Eu entendo que as incompatibilidades dos juízes do Tribunal Constitucional, e naturalmente quando eu falo dos juízes do Tribunal Constitucional falo de todos os juízes, não podemos criar novos estatutos para os juízes do Tribunal Constitucional que não se possam alastrar a todos os juízes. Volto a repetir que é uma opinião pessoal, mas eu entendo que os juízes do Tribunal Constitucional que podem simultaneamente ao exercício dessa função dar aulas, deverão até poder dar aulas remuneradas. Não vejo porque é que não possa haver acumulação para os juízes de rendimentos, desde que provenientes de atividade docente ou de participação em conferências e que não se enquadrem em nenhum
paradigma de conflito de interesses, porque aí penso que aqueles que conhecem o meu pensamento sabem que, quanto aos conflitos de interesses, eu sou completamente adversa. Eu quero voltar a acentuar que esta é uma opinião pessoal, o que significa que eu não estou aqui a anunciar nenhuma reforma legislativa, mas é uma opinião pessoal que eu naturalmente defendo em várias sedes e também aqui estou a defender. Portanto, nesta revisão, continuando a responder ao repto do professor Jorge Bassá Gouveia e ao acordo que fiz com a senhora bastonária da Ordem dos Advogados, eu entendo que devem ser dadas melhores condições e eu aqui tenho uma experiência muito particular, que é o facto de, ao contrário do que se julga, não ser fácil angariar, recrutar juízes para o Tribunal Constitucional. E não é fácil porque estamos a falar de um tribunal que tem um mandato de 9 anos, que tem as condições financeiras e as incompatibilidades que tem, e muitas vezes precisávamos de ter um leque de juízes, e eu não estou a pôr em causa a competência nem a idoneidade de nenhum juiz desde 1982 até hoje, embora tenha discordado muitas vezes de muitas decisões do Tribunal Constitucional, considero que a Constituição me garante, mesmo como titular de um cargo político, o direito de expressar publicamente quando estou em desacordo com aquilo que seja uma decisão do Tribunal Constitucional ou de qualquer outro tribunal. Mas, como eu dizia, não é fácil recrutar juízes para o Tribunal Constitucional, precisamente porque as condições terão que ter um espírito de missão efetivo para estarem disponíveis a integrar o plenário do Tribunal Constitucional e muitas vezes fazem por espírito de missão, mas por outras vezes não têm condições de optar pelo espírito de missão e, portanto, fica aqui a minha resposta ao repto do professor Jorge Bassá Gouveia. Há muita coisa a mudar na Lei Orgânica do Tribunal Constitucional. Algumas questões nós também as vivenciámos e o país teve consciência dela no que diz respeito às férias dos juízes do Tribunal Constitucional. A maior parte das fiscalizações da constitucionalidade do orçamento coincidem com as férias dos juízes do Tribunal Constitucional, porque elas estão fixadas imperativamente, o que significa que as deliberações muitas vezes são tomadas por maioria de 4 juízes, porque, como sabem, funciona um tribunal a meio gás, com 7 juízes. Portanto, tudo isto tem que ser alterado. E depois nós temos que olhar também para a dinâmica interinstitucional. Nós temos deliberações que são adotadas por maiorias no âmbito da Assembleia da República, que depois podem vir e que são estruturantes, como a Lei do Orçamento de Estado, ou a fiscalização relativamente às candidaturas eleitorais, sobretudo para as autarquias. Isso aconteceu aconteceu em setembro passado, mas é esse o segundo setembro em que isso acontece. A avaliação é feita por um colégio de juízes diminuto. Mas dizia eu também que tem que haver uma dinâmica interinstitucional e muitas vezes temos deliberações adotadas por maioria no âmbito da Assembleia da República e depois temos minorias de juízes a pôr em causa essa linha de interpretação da Constituição. Porque aquilo que eu quero aqui deixar bem claro é que, mesmo naqueles casos em que a Assembleia da República adotou legislação, seja a Assembleia da República, seja o Governo, adota legislação que depois vem a ser
pronunciada ou declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional, naturalmente que nem a Assembleia da República nem o Governo têm como intenção desvirtuar a Constituição ou desvirtuar ou violar a Constituição ou violentar a Constituição. Bem, pelo contrário, há interpretações que são diversas, juízos de ponderação política que são feitos por aqueles que são detentores do juízo de ponderação política, e aqui fui crítica do Tribunal Constitucional. Considero que o Tribunal Constitucional houve momentos em que fez juízos de ponderação política que não lhe competiam, e não estou a falar do orçamento, mas considero que foi para além daquilo que era o espaço de atuação do Tribunal Constitucional. Aliás, há mesmo um voto vencido da juiz Lúcia Amaral, que também manifesta precisamente esta posição, e muitos professores de Direito e muitos comentadores fizeram essa avaliação. Portanto, fui também crítica relativamente a essa questão. Esses limites têm que estar bem definidos. A Constituição da República Portuguesa, como sabemos, permite que a própria Assembleia da República suplante uma pronúncia por inconstitucionalidade pelo Tribunal Constitucional, recorrendo a uma maioria de confirmação do veto por inconstitucionalidade, naturalmente, que é uma maioria de 2/3, mas isto para pôr em perspectiva aquilo que é a dinâmica entre o Tribunal Constitucional e a Assembleia da República. Eu volto aqui a referir que estou a pôr esta interação entre o Tribunal Constitucional e a Assembleia da República em foco, porque considero que o Tribunal Constitucional e os Tribunais Comuns são, efetivamente, considero e consideramos todos, os instrumentos garantísticos da Constituição, da justiça e da segurança jurídica. Posto isto, eu julgo que respondi ao repto do professor Jorge Bacelar Gouveia, mas neste sentido em que considero que temos que cada vez dar melhores condições aos tribunais comuns e ao Tribunal Constitucional para esse efeito. Ainda hoje ouvi o resultado do inquérito de opinião, em que os cidadãos portugueses vieram manifestar, colocaram no topo das prioridades de acordo de regime precisamente a justiça, e falam da justiça lacto sensu. Voltando à Constituição como garante da justiça e da segurança jurídica. A Constituição, nós temos uma Constituição que faz 40 anos, temos uma Constituição, e não é segredo para ninguém, que nasceu de uma Assembleia Constituinte, mas condicionada por pactos MFA partidos políticos. Eu não posso deixar de fazer uma referência a este facto, até porque gosto sempre de relembrar que em 1984 o Conselho de Segurança das Nações Unidas declarou nula e de nenhum efeito a Constituição sul-africana por não ter sido adotada na sequência de um sufrágio universal e igual. Não tem comparação, dir-me-ão, não tem comparação, é verdade, ainda bem que não tem comparação, mas, na realidade, os deputados à Assembleia Constituinte adotaram uma Constituição condicionados por os pactos MFA partidos políticos, quando o MFA deveria ter devolvido à democracia, a partir da data do sufrágio universal, o exclusivo pleno da adoção de uma Constituição. É verdade também que há 40 anos atrás nós estávamos num contexto bastante distinto. Quando falamos de Constituição enquanto garante de direitos fundamentais, sejam eles direitos, liberdades e garantias, direitos económicos, sociais e culturais, sabemos que houve, antes da queda do Muro de Berlim, uma dissensão no que diz respeito à eficiência, à execuibilidade das normas constitucionais que reportam aos direitos
económicos, sociais e culturais, como exceção, os tribunais da Almada, como julgo que muitos têm conhecimento. O Tribunal da Almada deu execuibilidade direta ao direito à habitação na sequência das ocupações que se fizeram no âmbito da jurisdição do Tribunal de Almada. Não é essa a minha concepção. A minha concepção é de que, efetivamente, os direitos liberais e garantias, a minha e a de todos, mas como eu estou com tanta preocupação de dizer que aquilo que aqui digo é opinião pessoal, vou falando em mim por causa disso, apenas para que não fiquem dúvidas que é a minha perspectiva, não é uma vontade funcional, não é uma posição funcional que eu estou aqui a veicular. Sabemos também que hoje novas teses que alguns denominam por neoconstitucionalismo entendem que a execuibilidade das normas constitucionais que reportam aos direitos económicos, sociais e culturais devem ser efetivamente asseguradas pelo Estado, ou seja, conferem efeito direto a algumas dessas normas. E eu aqui tenho que, tudo isto que eu acabei de dizer, foi para trazer à discussão de novo aquilo que é também uma doutrina constitucional na qual eu me alinho, que é que o primeiro dos direitos fundamentais é o princípio da sustentabilidade. Sem que haja sustentabilidade, não há condições de garantir os direitos fundamentais e também os direitos, liberdades e garantias. Também não vou poder alongar muito mais, suponho que estou a ultrapassar manifestamente o meu tempo, mas também os direitos, liberdades e garantias têm custos, como os direitos económicos, sociais e culturais. É absolutamente fundamental que haja condições de sustentabilidade na execução dessas normas constitucionais que reportam a direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais. Para terminar, porque já tive alguns sinais, para terminar, eu quero referir mais duas questões. Com a permissão da moderadora, mais duas questões. Em primeiro lugar, nós, quando olhamos para a Constituição em 2016 e estes 40 anos de Constituição, não nos podemos esquecer o que é que se passou nestes 40 anos de Constituição, seja o que reporta à globalização, seja o que reporta e, sobretudo, o que reporta à nossa integração na União Europeia e, mais tarde, na Comunidade Económica Europeia, mais tarde na União Europeia, mais tarde na União Económica e Monetária. E aquilo que foram os compromissos que nós assumimos nesse paradigma daquilo que nós ambicionámos quando começámos o processo de integração europeia, e quando começámos o processo de integração europeia estamos a falar apenas de CEE, mas aquilo que nós ambicionámos, nós, Portugal coletivamente, e aqueles que nos representaram e que tiveram um papel absolutamente fundamental nesse processo de integração europeia, o que nós ambicionávamos era irmos ao encontro daquilo que o Tribunal de Justiça da União Europeia apelida, de uma forma muito feliz, como uma ordem jurídica de qualidade. E esta garantia da ordem jurídica de qualidade, referindo-se à ordem jurídica da União Europeia e que está expressa em diversos acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia, é uma ordem jurídica que se traduz precisamente no grau de eficiência garantística dessa ordem jurídica. Eu acho que isso é que é absolutamente determinante em qualquer ordem jurídica, que a ordem jurídica tenha os instrumentos adequados para garantir efetivamente os direitos que são reconhecidos, os direitos e também
naturalmente, exigir as responsabilidades que são exigidas a todos, seja aqueles que são titulares de cargos políticos, seja aos cidadãos, no que diz respeito aos direitos. E aqui tenho que fazer uma coreografia dizendo que por mais, desde logo a Constituição deveria ser melhor conhecida pelos cidadãos portugueses, o constitucionalismo deveria ser melhor conhecido pelos cidadãos portugueses. Eu costumo dizer aos meus alunos na universidade que deviam ter lido a Declaração Universal dos Direitos Humanos, deveriam ter lido a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América e outras declarações de direito com 3 anos de idade. Deviam ter tido contacto, devem ter tido contacto com essas declarações. Eu dou aulas no primeiro ano de Direito e quando peço na primeira aula para porem o braço no ar aqueles que já leram a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, que é fundacional do constitucionalismo, como sabemos, ou que já leram a Declaração Universal dos Direitos Humanos ou qualquer outra declaração de direitos, são residuais aqueles que já leram e nunca a leram na sua integralidade. Portanto, a democracia consolida-se em grande medida pela cidadania. E é essa relação bionívoca, não é, da exigência e da participação dos cidadãos que condicionam e inspiram, pelo sentido positivo, e inspiram aqueles que exercem o poder político, que é absolutamente determinante para que a Constituição, os princípios, os valores e os direitos fundamentais sejam efetivamente garantidos. Portanto, queria dizer, os dois últimos pontos era fazer essa referência à nossa integração na União Europeia. Eu não sou daqueles que considera, ou daquelas, que considera que o direito da União Europeia, o direito da União Europeia prima sobre a Constituição, porque eu entendo que a lógica, o relacionamento é um relacionamento de dualismo jurídico nessa matéria, mas há muitos, em Portugal, muitos companheiros meus, o atual Primeiro-Ministro tem algo escrito sobre isso, tem num livro que escreveu em 2009, salvo erro, um capítulo em que diz mesmo que o direito da União Europeia prima sobre a Constituição da República Portuguesa. Eu aí considero que há dualismo jurídico, mas entendo que tem que haver uma interpretação conforme, mas não estou a estigmatizar quem pensa de outra forma. Não estou de todo a estigmatizar quem pensa de outra forma. Muitos companheiros meus, o Paulo Rangel, também defende que o direito da União Europeia prima sobre a Constituição. O professor Jorge Bassal Gouveia não defende. Mas considero que a relação é dualismo jurídico, mas tem que haver uma interpretação conforme. Porquê? Porque nós hoje temos firmado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia também o princípio da responsabilidade do Estado pelos danos provocados em razão da violação do direito da União Europeia. E esse princípio aplica-se ao Estado legislador, ao Estado executivo, ao Estado de governo e ao Estado de tribunais, ao Estado judicial. E, portanto, entendo que estou aqui a ser pressionada. Não sei se é constitucional ou inconstitucional, vou já terminar. Mas é uma coisa entre mulheres, portanto, é uma coisa justa, seguramente. Mas efetivamente, além de esse diálogo que se tem que fazer e essa interpretação conforme a outros compromissos que são absolutamente determinantes e que fomos nós que escolhemos, temos também que consolidar os instrumentos efetivamente garantísticos, dando a conhecer melhor a maior parte dos portugueses quando nos ouvem dizer eu sou muito criticada, agora disse nós, mas há quem seja criticado por fazer críticas à Constituição.
porque por defender revisões constitucionais, aliás, o atual Presidente da República também as defendeu ontem e em campanha eleitoral, o professor Jorge Bacelar Gouveia também, mas é meu entendimento que a Constituição deve ser uma Constituição reflexiva e deve acompanhar o curso dos acontecimentos. E agora eu preciso de 30 segundos para dizer o seguinte. Em 1975, no dia 25 de abril de 1975, quando elegemos a Assembleia Constituinte, elegemos, 75, não foi há muito tempo, elegemos uma Assembleia Constituinte com 250 homens e 19 mulheres. No ano seguinte, quando elegemos a primeira Assembleia da República, eram 263, já ninguém se lembra disto, 263 deputados e eram 6% de mulheres. E só passámos a 2 dígitos na Assembleia da República em 87, a 2 dígitos, 11%. Fomos subindo lentamente, 40 anos depois, em 2016, em 2015, nas últimas eleições, chegámos ao patamar dos 30% de mulheres no Parlamento. Levámos 40 anos, mas só o conseguimos porque e eu sempre fui contra, e o professor Jorge Bacelar Gouveia sabe disso, eu sempre fui adversa da lei das cotas, mas hoje estou resignada, porque nós só subimos para os 2 dígitos, só subimos para os 20% no ano em que já tivemos que executar a lei das cotas, que é de 2006 e que foi em 2009. Só em 2009 é que atingimos os 20%. Hoje temos 30%. Ontem o professor Marcelo Rebelo de Sousa fez também uma... não fez. E assim termino. Muito obrigada por me ouvirem.